Olá! A TV Câmara de Natal e a bancada feminina do Legislativo Natalense dão continuidade à série de debates sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. As discussões fazem parte da programação da campanha Agosto Lilás. A seguir, você confere a conversa que a vereadora Camila Araújo teve com a advogada e assistente social Ana Paula Mafra. Elas falaram sobre o protagonismo da mulher. Acompanhe. Olá, você que nos assiste, eu sou a vereadora Camila Araújo e eu estou aqui hoje com Ana Paula Mafra, que é advogada e também assistente social, e vamos bater um papo sobre o protagonismo da mulher, uma vez que estamos no mês de agosto, o mês Agosto Lilás, alusivo ao combate à violência contra a mulher. Ana Paula, a respeito do protagonismo da mulher, a gente consegue observar na história de Maria da Penha que deu-se a lei Maria da Penha em razão de uma mulher que vivia um contexto de violência e ela rompe este ciclo de violência na vida dela, mas não fica se vitimizando. Ela vira, na verdade, a protagonista da sua história. E hoje é uma mulher que é um exemplo mundial para todas as mulheres que estão vivendo este ciclo de violência. Então, como o protagonismo da mulher pode influenciar para evitar que ela entre numa situação de violência ou para romper este ciclo de violência? Então, agradeço o convite, vereadora Camila, parabenizo pela iniciativa. É muito importante esse mês a gente estar realmente discorrendo sobre a questão da violência doméstica e o que acontece. Ser protagonista da história é de fundamental importância para romper de fato com esse ciclo, né? Ser protagonista, se tornar a atora principal de sua vida. De fato, a Maria da Penha é um grande exemplo, um exemplo que modificou totalmente a punição, né? A lei Maria da Penha, ela traz vários avanços, nenhum retrocesso nesse período todo. E o que ocorre? De fato, a gente precisa dar condições para essas mulheres serem protagonistas. Anteriormente, nós éramos coadjuvantes, né? Nós sempre éramos atrás dos homens em tudo, mas a partir do momento que a mulher começa a sair dessas amarras, a ter posições superiores, cargos e empregos públicos, ela se torna protagonista, se torna a conhecer seus direitos e seus deveres e realmente não quer mais estar naquela posição de inferioridade, né? A questão de campanhas informativas é de sobremaneira importância para que a gente, de fato, auxilie essa mulher, para que essa mulher busque ajuda, entenda seus direitos, principalmente mulheres que têm filhos, né, que a gente sabe que muitas não procuram sair desse ciclo, romper com o ciclo, porque temem perder a guarda dos filhos. Então, a gente precisa, de fato, estar orientando através de campanhas como essa do Agosto Lilás, e incentivando geração e ações de trabalho e renda, porque nós sabemos que existem muitas que dependem financeiramente do seu agressor. Então, esse empoderamento feminino, de fato, se faz necessário. É verdade, você tocou num ponto muito importante, Ana Paula, porque na minha história de vida, eu tenho uma experiência vasta, 10 anos como conselheira tutelar, e muitas mulheres que estavam vivendo realmente uma situação de violência doméstica, muitas vezes era com a própria filha ou o filho, elas não tinham condições de sair daquela situação porque não tinham emprego, eram dependentes financeiramente do marido, que era o provedor da casa. Então elas ficavam engessadas dentro daquela situação e não sabiam aonde recorrer, por onde começar. E muitas vezes, até quem está nos assistindo agora pode estar vivendo uma situação como essa. Então, se ela começou a identificar que está em um relacionamento abusivo, ela está sofrendo não só a violência física, mas existem muitos tipos de violência. A violência psicológica, patrimonial. E o que ela deve fazer? Ela se identificou, não, estou vivenciando uma situação de violência doméstica na minha casa e eu quero romper esse ciclo. Então, o que eu faço, Ana Paula? Para onde eu vou? Então, preliminarmente é importante a gente ter uma rede de apoio, né? Porque, de fato, esse ciclo da violência é muito difícil de se romper sozinho. Então, buscar ajuda em órgãos específicos de direitos das mulheres é muito importante. Centros de referências, nós temos vários. Existem promotorias, existe uma rede toda de proteção.
E nesses centros, geralmente as equipes técnicas orientam e informam dos deveres, dos direitos e dos benefícios assistenciais que essa mulher pode ter direito, né? Além disso, é fundamental procurar as delegacias, né, para a questão realmente de boletins de ocorrência, e só a partir dessa ida à delegacia se pode se aplicar medidas protetivas. Geralmente essas medidas elas são muito rápidas, em 48 horas já existe alguma medida protetiva, mas Camila, de fato o que a gente precisa é fomentar esse empoderamento para se romper esse ciclo, para que essa mulher saia realmente do âmbito doméstico e procure os órgãos, né? Para você ter uma ideia, no ano de 2020, nós tivemos mais de 105 mil denúncias relacionadas à violência contra a mulher. Isso de acordo com os canais Disque 100 e 180, né, do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. E esse número, apesar de grande, né, de um número considerado, ele ainda é muito incipiente. Quando a gente vai para uma pesquisa recente realizada no Distrito Federal, onde 94% dos feminicídios, eles não foram sequer registrados em alguma delegacia ou órgão, né, da segurança pública. Então, observamos que a gente precisa fomentar a denúncia, nós precisamos ser as vozes dessas mulheres, né, através de campanhas. Acho que essa questão educativa é fundamental para se romper toda uma cultura que a gente sabe, uma cultura machista e patriarcal. Nós sabemos também que a dependência emocional é um fator preponderante para as questões de violência. A gente sabe, embora que estejamos no mês alusivo à violência contra a mulher, mas existe também a violência contra os homens, das mulheres contra os homens também, a questão da dependência emocional. Se não vai ser meu, também não será de mais ninguém. Se não é minha, não será de mais ninguém. E a gente vê as questões de feminicídio, mas também do próprio homicídio, né? Eu trago aqui a questão de conhecimento nacional de Elisa Natsumaga, que termina matando, esquartejando, assim, um crime muito brutal contra um homem, com relação à efetividade e à dependência emocional que ela tinha com este parceiro. E atendi muitas mulheres assim no Conselho Tutelar. Não, embora que ele seja violento, mas ele, de uma certa forma, é um pouco carinhoso, ele mantém a casa de tudo, ele é carinhoso com os filhos, não é? Aquele momento de carinho, às vezes só acontece uma vez no mês, quando tem aquela intimidade, mas que de fato vive de migalhas, né? Migalhas de sentimento. Então, você, mulher que nos assiste, não viva da dependência das migalhas de outra pessoa. Que às vezes você insiste numa relação que já acabou, que não dá mais, mas porque é dependente emocionalmente da outra pessoa. E para isso, perpassa o protagonismo da mulher. Antes de amar, se ame. Antes de fazer o bem a alguém, faça bem a você mesma. Não é? Esse é um relacionamento que passa até a ser abusivo, porque tem aquelas pessoas que ficam implorando o amor da outra pessoa. Então, não é, fica sobrevivendo ali da migalha que lhe é ofertada. Então, você que nos assiste tem que vencer isso, tem que ser protagonista da sua história e romper todas essas barreiras. Mas aí, Ana Paula, a questão emocional, a dependência emocional é também um fator preponderante para as questões de violência? Então, Camila, você colocou uma frase muito interessante, né? Na verdade, a gente observa que são sentimentos de posse, né? É minha propriedade, é meu. Nesse caso de Elise Matsunaga, quando a gente vai se debruçar, de acordo com o processo, ela cometeu esse crime porque ela estava perdendo o marido, né? Então, assim, tem esse sentimento de posse, essa dependência emocional é muito grande, e essa dependência emocional a gente observa que ela perpassa sobre o ciclo da violência, né, da violência doméstica, nas 3 fases. Na primeira fase, que é a fase de tensão, a segunda, que é a fase destinada realmente para o ato de violência, e, sobretudo, na terceira fase, que é a lua de mel. Né, o ciclo de violência, da violência doméstica, na verdade, existe um homem que ele é muito agitado, muito rude, que maltrata os filhos, que maltrata a esposa, mas que no final da tarde solta uma frase de carinho, ou um abraço, algum outro gesto de amor, e ela acaba esquecendo tudo o que acontece. Né? Mas que essa fase de tensão, que ela geralmente tem medo e muita insegurança de um momento de explosão, que seria esse ato de violência,
ela acaba se sobrepondo quando vem a lua de mel, que a gente chama, né? Quando esse agressor começa novamente a tentar reconquistá-la pela uma ausência, né, por um ato de violência praticado e que ele sabe que praticou. Então é interessante, sim, a mulher observar se ela passa por esse ciclo. É um ciclo repetitivo e por isso que a gente fala que a violência doméstica, ela pode sim ser rompida a partir desse momento que a gente observa, que a gente empodera a mulher, né, com essas informações para que ela se enxergue num relacionamento abusivo e não de dependência, né, emocional. Porque é o que você colocou, antes da gente amar o outro, a gente precisa se amar. Muitas vezes a gente tem filhos e a gente deixa as crianças se submeterem àquele episódio de violência, né? Porque acredita que não vai sair, mas é outro tipo de pensamento que nós, mulheres, temos que ter. Exatamente. E esse protagonismo, esse empoderamento da mulher, ele ocorre de maneira que ela não deixa de lado a sua feminilidade. Né? A mulher ela pode ser empreendedora, concursada, exercer um cargo de excelência na sua cidade, no seu estado, mas não deixar de ser a mãe que cuida, a mãe que prepara o café da manhã dos filhos, a dona de casa. Isso é algo brilhante, porque ser mãe, ser mulher, é uma dádiva divina, não é isso, Ana Paula? A gente dar luz, gerar um filho, não há gesto maior de amor de você acalentar a quem se ama, alimentar a quem se ama, aquecer a quem se ama. E eu acho isso maravilhoso porque, assim, hoje eu estou vereadora na minha cidade, mas eu sou dona de casa, eu cuido do meu filho, dos meus filhos, do meu esposo. E para mim isso não é um peso, não é uma missão árdua, cuidar de casa, cuidar de filho, é uma violência contra a mulher, porque ela tem uma carga muito pesada. Eu acho que não, acho que esse cuidado pertence mesmo à mulher, de cuidar de sua família e, sobretudo, cuidar das suas atribuições, das suas tarefas domésticas e também das suas tarefas como profissional. Não é? E isso também faz parte do protagonismo da mulher, de saber lidar. A mulher tem um jogo de cintura fantástico, né? Que às vezes a gente olha assim, meu esposo lá em casa diz, meu Deus, como é que você consegue dar conta? Eu digo, porque a mulher tem um jogo de cintura diferente. Né? O homem, se pedir para ele fazer uma tarefa, ele só sabe fazer aquela. A gente faz tudo junto ao mesmo tempo e consegue dar conta. E isso é algo lindo da feminilidade da mulher, né, Ana Paula? E perpassa também por esse protagonismo. Então, como é que você vê uma mulher protagonista da sua história, mas também que cuida da sua casa, da sua família? Ela consegue manter essa rotina? Ou para ela ser um autorreconhecimento na sua profissão, se autoafirmar, se empoderar dos seus papéis numa profissão, ela precisa abandonar a feminilidade e ela precisa abandonar também a sua atenção, a sua família? Então, eu penso que não, né? A gente, como você bem colocou, nós sabemos lidar, temos esse jogo de cintura. Na verdade, o que a mulher precisa ter em mente é que é possível. É possível você ser mãe, é possível você ser dona de casa, é possível você ocupar um cargo público ou em uma instituição privada, um cargo político, né, que anteriormente a gente achava que não era. Nós já tivemos até mulheres, né, na grande esfera dos cargos públicos. Então, na verdade, o que a gente precisa é uma rede de apoio, é um incentivo, é saber dos nossos direitos, saber onde nós podemos chegar, saber que nós temos um poder imenso, né? Eu acho que até eu sou muito fortalecida por causa da maternidade. Então, eu acho que até a maternidade nos impulsiona, né, Camila? É verdade. E é isso, eu acho que a gente precisa, na verdade, estar mais unidas, as mulheres precisam se unir em defesa de nós mesmos, sabe? Eu acho que realmente, infelizmente, ainda há um machismo, ainda há um patriarcado, né, deixado por outras civilizações, mas que nós estamos aqui, estamos fazendo o nosso nome, mostrando que de fato é possível sim. Então você que está em casa, saiba que você pode, que essa relação abusiva que porventura você esteja passando, ela pode ser rompida e isso só depende de você, não é verdade? É verdade. Você precisa dar o seu primeiro passo e conquistar, não é? Seus sonhos. Se o parceiro não entende, porque acha que vai lhe perder no momento que você decide, olha, eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero seguir tal profissão. Se o parceiro não entende isso, então porque ele tem um sentimento de posse, de pertencimento e tem medo de perder. E aí talvez seja o momento de você dizer, olha,
já é uma situação de violência. Mas, tocando a questão de denúncias, né? O Disque 180 deve receber diversas denúncias. Eu nunca atuei na área da Maria da Penha, mas eu posso dizer propriedade na área em defesa da criança e do adolescente. Existiam muitos Disque 100 com relação à violência de criança e adolescente que não ocorriam. Às vezes era um menino que era autista, que dava um trabalho imenso à mãe dentro de casa. Então, às vezes, ela dizia, menino, seu danado, papapá. Então, chegava a denúncia, a mãe grita, violenta com palavras, bate, espanca. Às vezes, era o próprio menino que jogava as coisas no chão, sabe? E quando a gente ia fazer todo aquele trabalho para averiguar os fatos, né? Chamar a família. Não, é uma mãe carinhosa, ela é cuidadosa, mas de fato ele é portador de um autismo de um grau 3, que realmente é inquieto, é imperativo, tudo. E aí eu comecei a pensar assim, denunciação caluniosa. A gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela tem uma amplitude imensa para proteger a mulher. Ela é instrumentalizada, ela é estruturada, ela tem seus órgãos que protegem a mulher. Mas existe essa fragilidade. Às vezes tem mulher que, para prejudicar o parceiro, ela coloca ele na Maria da Penha. E será que existe o cuidado realmente de averiguar essas denúncias? Por exemplo, só porque o parceiro, por ser profissional da área de segurança, ele possui um porte de arma. Isso já seria, de fato, um fator de risco para essa mulher? Então, essas questões que eu, às vezes, me pego me questionando realmente, sabe? Questão de denunciações caluniosas com relação a Maria da Penha. Existem também e há como evitar isso, ou pelo menos prevenir que ocorra? Na verdade existe, né? Eu atuo também, como você falou, eu sou advogada, atuo na área de família e acompanho alguns casos também relacionados a Maria da Penha, porque quando casos envolvem criança, divórcios principalmente, a gente observa que algumas partes acabam levando a Maria da Penha como uma forma de ficar com os filhos. Existe esse lado, existe a questão da alienação parental, então, de fato, é uma lei que é super, eu acho que é uma das mais evoluídas, tanto nacionalmente, e a gente tem parâmetros internacionais, mas infelizmente ainda há, é claro que poucos, né, não se é usado assim muitas questões de denunciação caluniosa, porque a gente encontra realmente uma promotoria, eu digo aqui no estado, bastante preparada. Existe toda uma equipe, existem estudos de caso antes dessas situações, mas de fato, toda regra há uma exceção. E a gente observa poucos casos, mas que existe essa questão da denunciação caluniosa. E é importante a gente ter em mente que nossos filhos não são nossa propriedade, né? E muitas pessoas, muitas mulheres usam eles como propriedade para denunciar os maridos, porque tem um medo de perder. Então, assim, a gente precisa deixar muito claro relacionamento marital e relacionamento filial, para que, de fato, não ocorra um mau uso da Lei Maria da Penha. Perfeito. E com a questão que você falou, importantíssima, a alienação parental. Às vezes não existe aquele cuidado dos casais quando querem ter as suas DR, né, discutir a relação, e às vezes aumentam ali o tom de voz, de fazer isso à parte, longe das crianças, para não participá-las deste momento de discussões, de troca de farpas, enfim. É importante, sobretudo, que você resguarde a criança. Chegou muitos casos para mim no Conselho Tutelar, onde as crianças realmente estavam sendo vítimas de alienação parental. E ali a mãe vinha denunciar, ou o pai vinha denunciar aquela situação que eles mesmos estavam provocando. Olha, eu estou buscando a lei para lhe proteger porque seu pai ou porque a sua mãe lhe abandonou, olha, pegou as coisas, foi embora de casa porque não lhe ama, porque não quer. E a criança vai realmente criando todo um sentimento de aversão a um dos seus... um ao outro, exatamente, ao pai ou à mãe. E realmente é uma questão que a gente precisa prevenir muito com relação à criança. Essa questão da alienação parental. Importantíssimo, né? Verdade. E assim, para você ter ideia da importância, né, o legislador, quando foi fazer a Lei Maria da Penha, pensou nisso também, né? Dentre as medidas protetivas para a mulher, também há medidas protetivas para os filhos. Então, é por isso que a gente fomenta muito e tenta repassar que mulheres vítimas de violência que têm filhos
não tenham medo de romper esse ciclo, né, com receio de perder a guarda da criança. Pelo contrário, a Lei Maria da Penha tem um leque de medidas protetivas e dentre essas medidas também serve para proteger os filhos. Então, nosso papo está muito bom sobre o protagonismo da mulher, mas é uma pena que chegou o nosso horário, Ana Paula. Eu quero agradecer porque você atendeu o convite que lhe fiz, né, para hoje estar aqui batendo esse bate-papo junto comigo, e passo para você fazer suas considerações finais. Então, Camila, eu que te agradeço, né? Espero que a gente possa atingir várias pessoas com esses bate-papos, né, essas informações. Parabenizar a TV Câmara e a vocês por esse momento tão importante. Então, este foi o programa com o tema Protagonismo da Mulher, alusivo ao Agosto Lilás. E eu convido a você que está nos assistindo a continuar acompanhando a programação da TV Câmara, que vai estar trazendo diversas pautas neste sentido. Quero agradecer também a sua audiência e que Deus os abençoe. E na próxima edição do programa Agosto Lilás, a vereadora Nina Souza recebe a presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, Samuel Martins. O tema da conversa é a importância da educação na emancipação da mulher. E você não pode perder esse debate. É na quinta-feira, às 19 horas, aqui, na sua TV Câmara. Até lá!